1º de julho de 2024, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se bem acolhidos, iniciarmos uma nova semana de trabalhos, de estudos na presença do Senhor, bênção de Deus, louvado seja Deus. E hoje, 1º de julho, primeiro dia deste mês, que será em nome de Jesus um mês abençoado, por isso que pela nossa oração, nós consagramos todos os dias deste mês à proteção de Deus nosso Senhor, esse mês que é um mês para muitos, um mês de férias, de descanso, seja um mês de grande proveito. Que Deus abençoe. 1º de julho, mês abençoado, sejam todos bem acolhidos. Meus queridos, nesta manhã dessa segunda-feira, nós vamos meditar a leitura da profecia de Amós, o capítulo 2, versículos do 6 ao 10 e do 13 ao 16. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vamos acompanhar ao longo desta semana 6 textos da profecia de Amós. Amós é uma compilação de oráculos, né? O livro de Amós, a profecia de Amós. Amós é um profeta que viveu no século 8º a.C. Meus queridos, nós precisamos compreender um pouquinho na nossa mente, sempre colocar a questão histórica. E aí a gente vai começando a entender a Bíblia. Lembra, semana passada, o padre explicou várias vezes, todos os dias, a mesma coisa para que vocês pudessem entender. Deus chamou um povo, né, da descendência de Jacó, que também é chamado de Israel. Então Jacó, ou Israel, nos seus 12 filhos, Deus constitui as 12 tribos um único povo, o reino de Jacó, o reino de Israel, né? Acontece que no século 10º a.C., acontece a separação desse reino. Então, no século 10º a.C., depois que Salomão morre, o reino se divide em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul, né? Então, no século 10º acontece a divisão dos 2 reinos. 10 tribos ficam para o norte, que se chama Reino de Israel, e 2 ficam para o sul, que se chama o Reino de Judá. Passam 2 séculos, agora estamos no século 8º a.C. É o século onde viveu o profeta Amós. Então, Amós exerce o seu ministério profético
no próspero e populoso Reino do Norte. Então Amós, ele é do Reino do Norte, as 10 tribos do Norte, para a gente situar. Uma dica para vocês, né? Você, na sua Bíblia, existem vários profetas, Amós, Naum, Isaías, Ezequiel, Jeremias, e outros textos proféticos, não é? Cada profeta viveu em um dos reinos, numa certa época. Então, ou uns profetas são do reino, exerceu seu ministério no Reino do Norte, e outros no Reino do Sul, tá? Então, o século VIII é o século dos profetas do Reino do Norte, tá? Quando se fala o século VI, que é o século em que vai ser invadido o Reino do Sul, século VI, são os profetas do Reino do Sul, de Judá, tá? Então, Amós é século VIII a.C., é o Reino do Norte. Amós, ele surge, foi um homem chamado por Deus. Amós era um simples vaqueiro e cultivador de sicômoros. Naquela época cortavam-se os sicômoros para lhes extrair o suco amargo e amarelo, sabe? E os tornar assim comestíveis para o gado. Então, Amós, ele produzia comida para gado, né? Cuidava de sicômoros e também era vaqueiro, cuidava de gados. Muito bem. E Deus o chama, ainda ele resiste. Eu sou um vaqueiro, eu estou aqui na minha terra, deixa eu quieto, Senhor, deixa eu quieto, chama outra pessoa. Mas Deus diz, é você que eu quero, Amós, é você que eu quero. E por que Deus chama Amós, século VIII a.C.? Para denunciar violentamente o grande pecado do Reino do Norte, do Reino de Israel. Qual é o grande pecado do Reino do Norte? A injustiça social, né, que desfigura a relação com o homem, né, tão grave como o pecado de idolatria, que desfigura a relação com Deus. Então, a idolatria, né, adorar outros deuses falsos, rompe a relação com Deus. Só que a injustiça social rompe a relação entre os homens, entre o próximo. Então, é o grande pecado da injustiça social nessa época, no século VIII a.C., que Amós vai denunciar. Como é a estrutura desse texto de Amós? É bom sempre compreender um pouquinho o profeta, a estrutura do texto, porque depois, como a gente vai acompanhar ao longo de todos os dias, a gente já sabe, já no começo da semana, qual é a estrutura do texto. Então, o livro de Amós, ele começa com uma série de 7 oráculos, né? Oráculos, essa palavra oráculo é o quê? O profeta que é instrumento de Deus. Deus fala por meio da voz do profeta. Então são oráculos. É o profeta falando, mas na verdade é Deus quem está falando. São oráculos. Hoje a gente chamaria de profecia, né? Mas oráculo tem um diferencial. Deus, ele domina as faculdades daquela pessoa e Deus mesmo fala. Isso é um oráculo, né? Ora, o livro de Amós, ele tem 7 oráculos no começo do livro. E esses oráculos são chamados de contra as nações. Deus, ele vai denunciar o pecado das nações, de todas as nações. O que acontece aí por fora? O que acontece aí por fora que não é do meu agrado? São 7 oráculos. E Deus dizendo ao povo de Israel, olha, aí fora está acontecendo isso. Ou seja, são 7 vezes Deus falando. Só que o que acontece? Teve os 7 oráculos, ou seja, Deus falando que ele não gostava, Deus falando o que é o projeto dele, e o que as nações vizinhas não estavam a cumprir. E agora nós vemos, neste capítulo que nós ouvimos hoje, né, que foi necessário que Deus fizesse um 8º oráculo, agora denunciando o crime do próprio Israel. Ou seja, Deus já tinha feito 7 oráculos. Se você ler a profecia de Amós por completo, você vai entender, né? Falando o que ele gostava, o que não, qual é o seu projeto, o seu plano, o seu sonho, e o que as nações não estavam cumprindo. Israel já sabia,
Mas Israel descumpriu mesmo assim a vontade de Deus. Foi necessário que Deus fizesse um 8º oráculo, agora falando com o próprio povo de Israel, com o próprio reino do norte, Israel, que é o oráculo que nós ouvimos hoje, o 8º oráculo, o cume dos oráculos de Amós. E é um oráculo que é contra Israel, denuncia o pecado de Israel. Seguem-se outros oráculos, depois nós vamos perceber que seguem-se a este 8º oráculo, outros oráculos e visões. Então, o tom desse livro, minha gente, é um pouco sombrio, né? É só no final do livro de Amós que nós vamos ver esse aspecto sombrio e tenso de Deus que ameaça. Só no finalzinho do livro que a gente vê que isso vai ganhando um pouco de maciez, de luz e de brilho, quando Deus promete que salvará o seu povo Israel e o restaurará. Muito bem, agora vamos ao texto de hoje. Tendo compreendido um pouco da estrutura do texto de Amós, como eu falei, é o 8º oráculo. Olha só, o texto de hoje começa assim: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, ou seja, 3 mais 4, 7. 7 é o número da perfeição, ou seja, Israel transbordou na paciência de Deus já. Paciência 7. Paciência no limite. Deu para entender? Plenitude, o 7 é número de plenitude. Israel chegou no limite, né? Por esses crimes eu não retirarei a palavra. Qual palavra? A palavra que vem depois, né? Ou seja, Deus vai punir Israel. Porque Israel, teimoso, Deus já falou tantas vezes, Israel não escuta. Eles vendem o justo por dinheiro, olha só. Vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos, ou seja, desvalorizar a vida humana. Minha gente, não é muito diferente do que nós temos vivido hoje em dia, né? As pessoas defendem os ovos das aves, não sei de onde, que não pode se matar, não pode se colher. E a mesma pessoa que defende a vida animal, não estou dizendo que não é importante, é importante. Mas a mesma pessoa que defende a vida animal é a favor do aborto. Vocês conseguem entender? Qual a diferença de vender uma pessoa por uma moedinha insignificante? Ou seja, dizer a ela que ela não vale nada? Qual a diferença disso, do que está falando no texto, com considerar uma vida um lixo, um nada, que pode ser morta, pode ser extirpada a qualquer momento? Estou fazendo uma comparação exemplar, né? Um exemplo. Ora, é a mesma coisa. Então o povo lá em Israel já vivia esse tipo de situação, de tratar o ser humano como lixo. O que mais que Israel estava fazendo? Eles pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres. O desconsiderar os pobres, a corrupção que faz o pobre se tornar mais pobre. Olha, minha gente, nós temos muita gente na sua ignorância que apoia a corrupção. Aquelas frases, né? A gente já deve ter escutado essas frases. Essa frase é ridícula e eu vou dizer a vocês, é antibíblica. Esse fulano rouba, mas ele faz. Isso não pode ser admissível no meio de nós. Porque a parte que ele rouba, a parte que ele faz, pode até beneficiar a nós, você que está ouvindo essa mensagem. Mas a parte que ele rouba em detrimento, em prejuízo de alguém que é mais pobre do que nós. E isso desagrada o coração de Deus. Uma coisa que é roubada, ela foi tirada do seu destino, porque ela seria destinada a alguém que precisa, né? Impedem o progresso dos humildes. Quando o que estava acontecendo em Israel, quem era pobre não conseguia subir na vida de jeito nenhum. Acontecia em Israel. E os nobres, os dirigentes de Israel, os ricos, hoje nós diríamos os grandes empresários lá da época de Israel, quando algum pobre estava começando a ascender, eles faziam alguma coisa para poder destruí-los. Aumentavam a taxação, aumentavam os impostos, né?
provocava algum dano para que a pessoa... Olha só que ponto chegou o reino de Israel, o povo de Deus. O reino de Israel, o reino do norte, 10 tribos, o povo que Deus tinha escolhido. Olha quanta injustiça. Sabe quando alguém leva um tombo? Estava acontecendo isso, alguém leva um tombo e cai. Aí a hora que a pessoa, já dolorida, vai tentar levantar, vem alguém, passa mais uma rasteira. A pessoa cai de novo. Aí a pessoa vai tentar levantar, vem mais alguém, empurra ela de novo. Ela não consegue sair do chão. Ela não tem mais força, que ela está toda dolorida, toda ferida, toda machucada. E tem gente que está acima dela, a empurrando, a ferindo mais ainda. Era o que estava acontecendo lá. O que mais o texto nos diz? Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome. Olha só, Deus, a gente tem gente que fica brava com essa questão, né? Mas Deus, ele pensou a família, né? De certo modo, de certa maneira e de certa estrutura. E aquilo que foge, aquilo que na aparência se mostra como família, mas que não é aquilo que Deus mostrou na sua revelação, na escritura, na tradição, desagrada o coração de Deus. Não tem jeito, né? Aqui a gente não está questionando as orientações pessoais, não está questionando nada dessas coisas. A gente está questionando o que as pessoas estão tentando substituir o que Deus colocou como padrão. É isso. Isso estava acontecendo já em Israel. Olha, minha gente, século VIII antes de Cristo. Século VIII antes de Cristo. Né? Pô, soma 8, agora nós estamos no século XXI, mais 21 séculos. Olha quantos séculos. Né? Olha quantos séculos e acontece a mesma coisa. Não é muito diferente. Né? E aí, continua a denúncia. Né? Continua. Eles se deitam junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Ou seja, eles se juntam a qualquer altar, a qualquer crença, a qualquer religião, a qualquer fé. E Deus não suporta isso porque ele ensinou um único caminho. Depois, é claro que 8 séculos depois, o Senhor vai se encarnar na pessoa de seu filho, vai se tornar ser humano e ele vai apontar que ele é o caminho. E Deus não suporta que lhe apresentem ao seu povo, aos seus fiéis, caminhos alternativos. Não existe. Olha só, é um crime que Deus está denunciando. O que mais que eles fizeram? Bebem vinho à custa das pessoas multadas na casa de Deus. A corrupção na religião. Isso também acaba por deixar Deus irado contra o seu povo escolhido. A religião que se torna corrupta. Olha só, minha gente. É por isso que nós que congregamos a igreja, que já temos uma caminhada sólida, sejam em pastorais, em movimentos, em qualquer que seja atividade, se você está escutando essa mensagem, você deve se empenhar, acredito eu, no serviço à igreja. Olha, nós precisamos tomar bastante cuidado para que o nosso trabalho na igreja não seja escravidão ou prejuízo para outras pessoas, né? Eu sempre digo isso ao meu conselho administrativo aqui na minha paróquia. A gente precisa fazer tudo certo, né? É claro que vai ter situações ou outra que a gente acaba, a estrutura social acaba nos levando por caminhos que não são os ideais, mas a gente tem que evitar o máximo que a gente pode. Eu sempre digo aqui, olha, minha gente, se a gente pode comprar tudo com nota fiscal, por que não fazê-lo? Ah, porque vai pagar mais barato um valor tão insignificante? Tá, paga mais barato um valor insignificante e seja responsável de um pecado estrutural. Não vale a pena, faça o certo. Faça o certo, né? Declarar impostos. Ai, mas eu vou ter que pagar um valor. Vale a pena não fazê-lo e carregar mácula na alma? Você consegue compreender que a palavra
que a profecia de Amós está pegando bem no calcanhar de Aquiles, bem na ferida de Israel. Vocês estão pregando uma coisa e estão fazendo o contrário. E não somente socialmente, mas agora nesse item ele está falando a religião também está corrompida. Faça o certo. Olha, graças a Deus, minha gente, a diocese onde eu exerço o meu ministério, diocese de Jundiaí, é uma diocese, vamos dizer assim, nessa questão administrativa, uma diocese que está bem alicerçada, bem estruturada. Tudo amarradinho, tudo certinho, tudo e tem fiscalização e deve ter mesmo, porque a tentação, né, o dinheiro, o poder pode levar muitos à perdição e a própria igreja criou uma estrutura de funcionamento que é fantástica, que nos impede, que nos leva a fazer o certo. E na nossa vida pessoal também. Opte por aquilo que é de Deus. Opte por aquilo que é de Deus. Né? Então, minha gente, o profeta ele está denunciando todos esses crimes sociais. Olha, e a gente percebe, o padre está falando, que não é muito diferente dos dias de hoje. Dinheiro, desvio, o prejudicar pessoas, puxar tapete de pessoas, né? Derrubar pessoas, ser prepotente, corrupção, né? Questão de impostos, questão de adulterar elementos, situações para o benefício próprio. Olha, tudo que acontecia no reino de Israel, que a Amós está denunciando, acontece nos dias de hoje. Pode acontecer dentro da prática religiosa, se nós não tomarmos cuidado. E com toda certeza acontece na estrutura de poder político. Por isso que a gente não pode ser conivente. Eu falei essa frase no começo da reflexão hoje. Ele rouba, mas faz, né? Essa frase não pode estar no nosso elenco de frases utilizáveis. Não, a gente não pode aceitar isso. Se ele rouba, ele tem que cair fora e ser punido. Não é isso, ele rouba, mas ele faz. Não. Se ele rouba, ele tem que cair fora e ser punido. Essa deve ser a nossa visão. Né? Por isso que é importante, minha gente. Eu sempre gosto de entrar na questão, na prática política, que aqui eu não quero mencionar partidos. Não sou pessoa partidarista. Mas você vai escolher um político, a primeira coisa que você tem que ver, a ficha dele. Você vai escolher um político, veja o partido dele. Né? A ideologia do partido dele como que eu vou dizer, compactua com a sua prática de fé, com os valores cristãos? Aí não, padre, o partido desse político, ele tem a pretensão de promover tal coisa que vai contra a minha fé. Então, exclua, tira fora. Né? Agora o político, a ficha dele, padre, tem muitos, passou por tantas situações e de corrupção, de coisas, de desvios, de não sei o que, tira fora. Categórico, minha gente. Categórico. Nós precisamos promover a justiça social. Só que começa com a gente. Né? A gente acusa muito político, né? A gente acusa os políticos por aí, né? Ora, de corrupto, não sei o que. Tá bom, agora olha a sua vida, a sua história. No seu trabalho, na sua vida profissional, sobretudo quem é empreendedor, você faz tudo licitamente, corretamente? Pois é, se não faz, você é tão corrupto quanto o político lá de cima. A única diferença é que você desvia pouco e ele desvia milhões ou bilhões. Qual a diferença em termos morais? Nenhuma. Eu não sou empreendedor, padre. Então não tem esses problemas. Olha só, você é assalariado? Sou, padre. Pois é, você entrega o dízimo à igreja como manda a Escritura, como manda a lei de Deus? Padre, eu tenho falhado. Pois é, quem é assalariado, congrega a igreja e não é dizimista em uma comunidade paroquial, é tão corrupto quanto um político que desvia bilhões. O pecado é o mesmo, só muda em grau a quantidade. Palavra categórica, minha gente.
Porque é muito fácil a gente ficar apontando os outros também. Só que a gente tem que olhar a gente, fazer o certo. Olha, é uma grande tentação mexer com poder, né? Mexer com pessoas, mexer com dinheiro. É uma grande tentação lidar com a glória, o status, o prestígio. Isso pode nos afastar de Deus. Eu estou falando, começando por mim mesmo, no ministério. O ministério sacerdotal nos confere certo prestígio social, nos confere certa proeminência administrativa. E se nós não estivermos alertas, em alerta, com a palavra de Deus ao nosso lado, a gente pode escorregar e a gente se perde. Começando por mim. Então, para a gente refletir um pouquinho com a gente, né? E a palavra de hoje continua, Deus dizendo assim: olha, quem pensa que é forte, eu vou derrubar. Foi eu quem tirei vocês do Egito. Deus está falando assim: vocês não fizeram nada, Israel, foi eu. Vocês pensam que vocês venceram o Egito por conta própria? Não. Vocês pensam que vocês venceram os amorreus por conta própria? Não. Os amorreus, eles tinham um exército de homens robustos. Olha só o termo que ele usa: homens espadaúdos como o cedro. O cedro é a maior árvore lá do Oriente. Né? Eles eram robustos como os carvalhos. O carvalho é uma árvore gigante também. Então quem destruiu os amorreus? Foram vocês? Não, fui eu, Israel. Sem mim vocês não fazem nada. E Deus está falando assim: olha, vocês vão colher a consequência da corrupção que vocês estão vivendo. O mais ágil, ele não conseguirá fugir de mim. O mais forte não achará força. O mais valente não salvará a sua vida. O arqueiro não vai resistir em pé. O corredor veloz não vai ter pernas para escapar. Porque a minha ira vai se derramar. Ninguém pode ir comigo. Olha Deus falando. É um texto muito forte. E nós vemos no mundo de hoje, minha gente, e assim eu encerro minha reflexão, as pessoas pensam que podem afrontar a Deus. E Deus está se utilizando de paciência. Né? Deus está se utilizando de paciência. E as pessoas estão afrontando, achando que pode ser Deus. Deus cria, a pessoa mata. Deus cria, a estrutura quer tornar lícito a morte. Mas Deus quem cria, não é? Ou outra pessoa, ou outro Deus cria. Não, só existe um Deus. Deus cria e nós matamos. Deus estrutura e nós corrompemos, nós desordenamos. Deus diz A e a sociedade está dizendo B. Afronta atrás de afronta. Virão as consequências. Por isso, nós que estamos ouvindo a palavra, que nós optemos pelo que Deus sonha para nós, para que nós também não colhamos as consequências. E depois a gente vai ver, Amós é um profeta do Reino do Norte, ele vai falar: vocês vão se dar mal. E depois a gente vai ver, é o século VIII a.C. O Reino do Norte vai ser castigado. Nós vimos semana passada, o Império da Assíria vai entrar na Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e vai destruir todo mundo. Muita gente vai ser morta. E as pessoas que sobraram lá para cima, no Reino do Norte, a Samaria vai levar escrava para o exílio, para Nínive. Olha o que vai acontecer. O profeta, no fundo não foi o profeta, é Deus por meio do profeta. Deus avisou, mas não adiantou. Por isso, minha gente, hoje, rezemos pelo nosso Brasil, para que não seja uma nação que afronte a Deus. O Brasil é uma nação amada por Deus, abençoada por Nossa Senhora, mas que o Brasil não entre nessa de afrontar a Deus, como está fazendo a Europa, porque não se dá bem quem assim faz, quem assim procede. Desejo uma semana abençoada, cheia de Deus, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.